família. Para isso, você vai precisar do seu estojo, do seu livro de história. Hoje nós vamos trabalhar as páginas 105 até a página 107. Bom, todos nós temos um nome e o nosso nome completo vem com o nosso sobrenome. Bom, é importante a gente saber que o nosso sobrenome indica a qual família nós pertencemos. Então, de uma certa forma, o nosso sobrenome conta um pouco sobre a nossa história. Nós vimos aí na nossa última aula sobre a árvore genealógica, não é? Que conta também sobre a história da nossa família. Vocês se lembram? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o sobrenome da família. Vamos lá? Geralmente, as pessoas têm um nome próprio, que pode ser composto e um ou mais sobrenomes. O sobrenome identifica a qual família a pessoa pertence. No Brasil, normalmente, ele é composto os nomes das famílias dos pais das crianças. Seus pais, por sua vez, receberam os sobrenomes dos seus avós, que os herdaram dos seus bisavós e assim por diante. Então, nós herdamos os nossos sobrenomes dos nossos antepassados. Os sobrenomes vão passando de geração em geração. Os sobrenomes têm várias origens. No Brasil, a maioria é de origem portuguesa e chegou por aqui com os colonizadores. Por exemplo, eles eram nomes de cidades ou regiões que identificavam as pessoas que lá nasciam. Aragão, Valadares, Braga, por exemplo. Outros eram usados como apelidos para identificar uma característica da pessoa. Louro, severo, grande e etc. Ainda há aqueles que surgiram de acordo com as pessoas que plantavam e colhiam em sua região de origem. Por exemplo, macieira para quem cultivasse maçãs e pereira para quem cultivasse peras. Olha só que interessante a origem dos sobrenomes. Seção Aprendendo Mais, página 105. Hoje obrigatório, o sobrenome era um privilégio até o fim da Idade Média no Ocidente. Quer dizer, isso algumas pessoas só tinham esse privilégio, essa vantagem de ter um sobrenome. Apenas os nobres tinham um complemento oficial ao nome próprio, geralmente ligado à região em que eram soberanos, onde eles lideravam. Os nobres eram indivíduos ricos e privilegiados que ficavam próximos aos reis e às rainhas. Mas, conforme a população começou a aumentar e a circular, um nome só, ainda que composto, não era mais suficiente para distinguir os plebeus, que eram os indivíduos pobres que faziam parte da camada popular da sociedade, a maioria da população. E o povo passou a ser identificado também por seu ofício, pelo seu trabalho, origem, fortuna, físico, personalidade. Para exemplificar, foi assim que surgiram sobrenomes como Ferreiro, Lisboa, Rico, Longo, Valente e etc. Página 106. Aos poucos, esse hábito se disseminou e foi sendo passado para as novas gerações. Então, ao longo do tempo, a gente viu que os primeiros sobrenomes, eles vieram de características das pessoas, vieram da região de onde eles vieram, né? Ou do ofício deles, do que eles faziam na época. E ao longo do tempo, a gente sabe que começou, então, a ser passado de geração em geração, né? Vinham dos seus antepassados. Em 1370, já se encontrava a palavra sobrenome em documentos oficiais de diversos países. A partir daí, a diferença passou a ser a maneira de usá-lo, como você vê a seguir. Então, a partir dessa época, os sobrenomes começaram a vir, então, dos antepassados, ok? Bom, cada região do mundo tem uma forma de registrar esse sobrenome. E agora nós vamos ver algumas curiosidades. Olha que interessante. No Brasil, por aqui, o nome completo tem
o nome próprio, depois o sobrenome da família materna e, por fim, o da família paterna. Então, a Joana Silva Oliveira. Joana é o nome próprio dela, o Silva é originário da família da mãe dela, família materna, e o Oliveira da família paterna. Agora vamos ver em Portugal. Era hábito que as meninas usassem o nome da mãe e os meninos o do pai. Ou seja, um casal de irmãos pode ser conhecido socialmente por sobrenomes diferentes. Aqui no Brasil, a Joana Silva Oliveira, se ela tiver um irmão chamado Lucas, por exemplo, ele vai ser Lucas Silva Oliveira. O sobrenome vai ser igual. Lá em Portugal não é assim. A Joana, como por ser menina, ela herda o sobrenome da mãe e o menino do pai. Então, ela se chama Joana Silva, porque o Silva é da mãe. E o Lucas, por exemplo, se fosse irmão dela, seria Lucas Oliveira. Ele herdaria o sobrenome do pai. Tá bom? Bom, Espanha e América Hispânica. Entre os hermanos, o sobrenome do pai é o do meio e o da mãe o final. Então, é o oposto, o inverso do que é no Brasil. Então, aqui ela ficaria Joana Oliveira Silva. O do pai primeiro e da mãe por último. Na Alemanha, era ilegal usar nomes não tradicionais. O costume se mantém, assim como de usar apenas o sobrenome paterno. Então, lá os nomes são mais comuns, né? Mais tradicionais, e se usa somente o sobrenome paterno. Então, Joana Oliveira. Agora vamos ver na Rússia. Olha que interessante. Os nomes russos costumam trazer no meio o patronímico, que é o nome do próprio pai, no caso aqui o Rodrigo, mais o Vit. Se Joana casar com Souza, muda de novo. O Oliveira dá lugar ao Souza Eva. Então, olha só, a Joana, como ela é filha do Rodrigo, o primeiro sobrenome dela é Rodrigovich Oliveira, que aí vem o sobrenome do pai. Então, o nome do pai mais o Vich e ainda o Oliveira. Agora, depois que ela casar, aí muda. Se ela casar com o Souza, ela vai continuar com o Rodrigovich, mas ela vai trocar o Oliveira pelo Souza Eva. Ok? Bem bacana, não é? Bom, então agora, na seção Aprender é Divertido, tem uma proposta muito legal que, se você quiser fazer, você vai se divertir bastante. Você vai brincar agora com o seu sobrenome e de seus familiares. Releia os sobrenomes que são formados na Rússia, em Portugal, na Alemanha, na Espanha e na América Hispânica, e em seguida reelabore o seu sobrenome e o de 3 familiares, de acordo com cada uma dessas formas. Serão 16 novos nomes. Bom trabalho! Eu criei um modelo aqui para mostrar para vocês como ficaria o nome de uma pessoa. Olha só, se no Brasil a pessoa se chama Rafael Pereira Braga, a gente sabe então que aqui o Pereira vem da mãe e o Braga do pai. Agora, se fosse em Portugal, ele se chamaria Rafael Braga, porque teria somente o sobrenome do pai. Ele é menino, né? Na Espanha e América Hispânica, seria Rafael Braga Pereira. Aí seria o inverso, seria o sobrenome do pai primeiro e o da mãe por último. E na Alemanha, ele se chamaria Rafael Braga, porque ele só herda o sobrenome do pai. Já na Rússia, se o pai do Rafael se chamasse Frederico, ficaria Rafael Frederikovich Braga, com o sobrenome do pai. Muito interessante, não é? Bom, então vamos sistematizar o que a gente viu nas nossas últimas aulas. A gente viu, então, né, que a formação da família, através da árvore genealógica, que a árvore genealógica é a representação das gerações de uma família, que ela é formada pelos nomes e parentescos das pessoas de uma família, de uma mesma família,